Olá, amigos. Com grande satisfação a gente pode mais uma vez compartilhar com vocês o nosso momento de reflexão. Queremos pedir que vocês se inscrevam no canal, que você que não é inscrito ainda, faça isso, vai ser bem legal. Você também daí ficar sabendo de quando tem, o que está rolando aqui. Seja o nosso momento de reflexão, sejam os cultos ou os estudos bíblicos, que eu quero chamar a atenção para eles, bem legal. O assunto de hoje é o seguinte: o que faço com aquilo que fizeram comigo? Pensa nisso. O que eu faço com aquilo que fizeram comigo? Quando nós andamos por aí e ouvimos o que as pessoas têm a dizer, e seguidamente eu faço isso em visitas ou em conversas formais ou informais, a gente se depara com histórias tristes, histórias de sofrimento, histórias de morte também, infelizmente. Tem uma história na Bíblia, aliás, muitas, né? Mas uma das histórias da Bíblia que eu quero compartilhar hoje à noite é a do José do Egito. História muito conhecida. E tem aí uma questão de que quando algo nos é bem conhecido em termos de história, a gente corre o risco de não perceber alguns detalhes. E essa história é rica em detalhes muito, muito importantes. O José, ele foi, a Bíblia diz, odiado pelos seus irmãos. Depois ele foi vendido por eles, acabou chegando no Egito. Os irmãos, para acobertar a venda, eles disseram que ele teria sido morto por um animal. Lá no Egito, José vai servir numa casa como escravo. Tentam se aproveitar dele e ele acaba indo injustamente para a prisão. Ali na prisão ele fica muitos anos. E lá ele é literalmente esquecido. Tem um dos detalhes, um destaque, a Bíblia seguidamente diz que o Senhor era com José. E de fato isso faz e fez toda a diferença. Eu tive um amigo egípcio que faleceu alguns anos atrás. E um dia, conversando com ele, eu perguntei para ele, o nome dele era Said. Eu disse: Said, essa história, ou essas histórias, Bíblia, Egito, Israel, você, como egípcio, o que você me diz? Daí então mencionamos algumas histórias e uma delas foi essa do José. E ele disse: essa história é verídica, essa é parte também da tradição dos egípcios. Lá no Egito também se conta essa história e o texto é fiel. Bom, isso não que eu duvide da Bíblia, mas isso me dá, digamos assim, mais convicção, mais firmeza ainda de falar dessa história e de falar de outras histórias. Enfim, voltando para o José. O José estava lá no Egito e depois de todo aquele tempo na prisão, como a Bíblia diz que o Senhor era com ele, então Deus faz uma reviravolta, o José sai da prisão e isso é só Deus que pode fazer mesmo. Ele sai da prisão e ocupa a vaga de segundo homem da nação egípcia. Ele passa a ser o vice-governador do dia para a noite, ou da cela para a liberdade. O José é o segundo homem do governo egípcio. E a nação, e aliás não só a nação do Egito, mas todo mundo estava enfrentando naqueles dias, já há 2 anos agora, uma grande seca. E todo mundo passava muito apertado com isso dali. Entre mentes, os irmãos de José, que nada mais tinham ouvido falar de José, eles vão para o Egito porque eles ouvem falar que lá tem comida à venda, cereais à venda, e eles vão lá comprar comida. Eles chegam e o José imediatamente reconhece eles, só que eles não o reconhecem. E aí então a Bíblia conta essa história detalhadamente.
E aí a gente poderia se perguntar agora, que oportunidade o José tinha para se vingar, para sacanear, para fazer qualquer coisa, digamos assim, um tanto quanto apimentada com os seus irmãos. O nosso tema de hoje à noite é o que eu faço com aquilo que fizeram comigo. Eu passo a ler um trechinho da história do José, esse trecho da história onde ele se apresenta para os seus irmãos, e preste atenção, ou prestemos atenção, como ele vê toda aquela história. Gênesis 45, a partir do verso 4. Cheguem mais perto, disse José para os seus irmãos. Quando eles se aproximaram, José lhes disse: Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam nem se recriminem, por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. De novo, preste atenção. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. O que eu faço com aquilo que fizeram comigo? Eu suponho que já houve pessoas que sacanearam você, ou já puxaram o seu tapete. Eu suponho que talvez você até já teve prejuízo de várias formas. Enfim, tem histórias muito tristes, tem outras não tão tristes assim, e muitas delas passam pela ação humana, causando prejuízo e tristeza na vida alheia. Eu sei também, e eu também já alimentei pensamentos de vingança, de ódio, de algum tipo assim, vou cortar relacionamento, não quero mais saber. E por aí a gente vai. Eu quero te dizer algumas coisas e nós queremos logo chegar ao final, essa breve reflexão. E uma das coisas que eu quero dizer para você, e ela é muito importante, eu demorei a aprender isso. Meu amigo, não pense que o tempo cura as feridas de alma. O tempo talvez joga uma espécie de poeira de esquecimento em cima e elas talvez saem do nosso radar. Mas feridas de alma não tratadas, elas vão aparecer lá na frente. O que fazemos com aquilo que fizeram conosco? Talvez os teus pais não foram legais contigo na sua infância, talvez algum patrão, talvez alguma pessoa que cruzou o teu caminho atrapalhou você, talvez alguém deixou prejuízos muito marcantes na tua história. O que tu estás fazendo com isso? É muito importante que você trate disso enquanto você puder, porque o tempo não acerta isso. Você precisa conversar com alguém sobre isso. A Bíblia diz do José que Deus era com ele, certamente. Durante o tempo de prisão e outros momentos, o José foi assistido e ele interagiu com Deus. E Deus, por assim dizer, reescreveu a história do José. E quando ele encontra os irmãos, ele que tinha tudo na mão para se vingar deles, ele diz: olha, Deus se antecipou e Deus me antecipou. Deus me colocou aqui para salvar a vida de vocês. Eles queriam matar o José. Você pode ler a história lá nos mínimos detalhes, queriam matar ele. Mas ele diz, tudo isso foi um plano de Deus. Eu sei que talvez você tenha até dificuldade com essa história ou com outras parecidas, talvez tenha dificuldades com as coisas que aconteceram com você, talvez você acusa a Deus. Mas, querido, não pense em envelhecer guardando mágoas. São essas mágoas que vão talvez trazer doenças para cima de você. Se a vida te deu momentos difíceis, querido, fale com Deus. Volte-se para Deus. O mesmo Deus que estava com José,
O mesmo Deus nos assiste nas nossas fraquezas, nas nossas perplexidades, nos nossos medos, nas nossas incongruências, nos nossos momentos onde a gente não sabe mais o que fazer. Se alguém lhe prejudicou, não alimente vingança, não alimente dar o troco. O prejudicado vai ser você mesmo. Mas deixe Deus reescrever a tua história. Procure ajuda e traga paz para o teu coração. Grande abraço para você e que Deus te abençoe.